Olá, boa noite. Sejam bem-vindos. Vamos dar início a mais uma reunião da noite. E vamos, como sempre fazemos, ler a nossa página inicial do livro Gotas de Esperança, de Lorival Lopes, que nos diz assim: Não despreze as pequenas coisas. Um sorriso, um aperto de mão, um muito obrigado, um com licença. Fazem parte de todo dia. Surgem inesperadamente, reclamam atenção, pedem resposta, criam alegria ou tristeza, unem ou separam. Preste atenção às coisas menores, olhe com simpatia, sorria espontaneamente, dê sua mão, agradeça com sinceridade. Nas mínimas ações você se engrandece. O universo repousa sobre o átomo. Nas pequeninas coisas nasce a sua grandeza interior. Bonito, né? Nos chamando a atenção para as pequenas coisas, para os nossos pequenos gestos, né? Nos alertando quanto é importante, né? Tudo isso. E graças a Deus, graças a Jesus, estamos aqui mais uma vez nesta casa que sempre nos recebe com muito carinho, que nos carrega no colo desde o momento que entramos lá no portão, para estudarmos um pouco mais, para aprendermos um pouco mais de tudo que já nos foi passado tanto tempo atrás e nós ainda precisamos rever para realmente gravar em nós, aprender de verdade, para passarmos a usar no nosso dia a dia, no início com um pouco de dificuldade, com um pouco de persistência, mas depois, com a continuidade, a coisa flui, que é uma beleza, e a gente começa a praticar sem perceber até, né? Sendo gentil, amando ao próximo, sendo caridoso, porque é isso que Jesus espera de nós, a nossa mudança, a nossa reforma íntima, procurando sempre fazer o seu melhor por si mesmo e pelo próximo que está a caminho junto com todos nós. Então, Mestre amado, na noite de hoje pedimos a tua proteção para que tenhamos uma noite esclarecedora, com boas intuições, com um bom estudo. Abençoa principalmente o nosso irmão Mateus, que sempre vem com muito carinho, com muita atenção, nos trazer esses esclarecimentos. Que tenhamos uma noite com muita luz e muita paz. Graças a Deus. Boa noite, gente. Tudo bem? Eu quero começar já pedindo desculpa de antemão, porque eu peguei uma gripe um tempo atrás, ela foi embora, mas ela me deixou um pigarro para eu não sentir saudade dela. Então, vou pedir desculpa desde já para a gente... se eu tiver alguma intercorrência aqui na voz, acontece. Gente, o nosso tema de hoje ele é complicado, é difícil. Eu juro a vocês que eu vou tentar tornar o mais tranquilo possível, o melhor, que estamos aqui segunda-feira à noite, estamos começando a semana, vamos deixar os problemas do trabalho lá fora, tentar nos renovarmos aqui dentro, mas o tema é além de ser de ultra relevância, a gente vai precisar raciocinar um pouquinho, é complexo. O título da nossa palestra hoje é Obsessão e Suas Máscaras, e assim, é o mesmo título de um livro, de uma obra que é ultra relevante, que busca até mesmo um trabalho de garimpo mesmo nas obras de André Luiz, trazer enfoques com relação ao tema obsessão. E é interessante porque a autora do livro, que é a Marlene Nobre, uma excelente autora, enfim, uma pessoa muito atuante no movimento espírita, ela é médica. Então, ela traz uma visão muito boa do mecanismo mesmo fisiológico em uma pessoa obsidiada. É óbvio que eu não vou conseguir trazer para vocês aqui tudo que está no livro. Eu até, para que a gente não tenha... Geralmente, assim, como a plateia é muito heterogênea, a gente não sabe mais ou menos onde cada um de nós estamos situados aqui. O que eu fiz? Eu vou trazer um pouco, agora no início,
o conceito da obsessão, vou trazer um pouco do capítulo 23 do Livro dos Médiuns, para trazer luz ao que Kardec trata sobre obsessão. É importante a gente fazer dessa forma, para depois eu entrar em alguns outros temas mais específicos que estão nessa obra, Obsessão e Suas Máscaras, da Marlene Nobre. Eu pensei alguns dos casos lá, mas eu já indico desde já. Façam a leitura dessa obra, porque é muito relevante, é muito interessante. Tá? Então, vamos lá. Quando a gente para enxergar, logo no início assim, da obra, a questão da obsessão, a Marlene Nobre ela faz um apanhado, vamos assim dizer, um prefácio, muito voltado à ideia que a gente tem do magnetismo atuando como um tratamento auxiliar à obsessão. E aí, quando a gente fala magnetismo, é até interessante a gente observar isso também. A gente ouve a palavra passe e fica pensando assim, Kardec nunca falou sobre passe, não tem nenhuma obra básica escrita passe, mas lá está magnetismo. Então, quando a gente olhar nas obras básicas, a palavra médium magnetizador, foi aplicado magnetismo, o que está sendo dito ali foi aplicado um passe, é um médium passista. Tá? Vamos deixar essas coisas já fixadas aqui, porque às vezes as pessoas tentam tirar de contexto esses termos, e o contexto é o exato mesmo. E essa obra ela foi escrita em 2004, e ela, enquanto médica, eu acho isso muito precursor, ela já enxergava a ideia dos médicos incorporarem, principalmente nos casos das doenças voltadas à psiquiatria, o tratamento alternativo do passe, do magnetismo. E, gente, só em 2018 que isso foi ser incluído no rol do SUS como um tratamento auxiliar. Então, tem um período de tempo aí grande de batalha da medicina espiritual como a possibilidade de enlarguecimento da medicina material. Ainda bem que, hoje em dia, nós não tratamos mais as pessoas com distúrbios psíquicos e psiquiátricos, vamos assim dizer, como nós tratávamos no passado, os depositando em manicômios ou algo do tipo. A saúde mental evoluiu bastante, o que mostra para a gente a possibilidade de quê? De um tratamento mais efetivo com relação à própria obsessão. E aí, sem mais delongas, a gente tem que compreender o seguinte, apesar de ter um capítulo no Livro dos Médiuns dedicado à obsessão, que é o capítulo 23, o conceito mesmo de obsessão, a gente tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, que é a coletânea de preces, o item 81, que são ali as preces pelos obsessores, pelos obsidiados, para ser dita por quem está obsidiado também. E aí eu vou me demorar rapidamente, assim, perdão a antítese, mas eu vou tentar ser breve, mas eu vou ter que me demorar um pouco aqui com relação a essa conceituação, porque, apesar de ser uma frase, a gente precisa analisar com cuidado. Kardec, então, conceitua a obsessão como uma ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. E aqui a gente, então, temos um material farto para estudo. Por quê? Quando se diz de uma ação persistente, a gente já obrigatoriamente tem de fazer uma diferença entre o que é obsessão e o que é influência. E aí a gente tem de lembrar lá no Livro dos Espíritos a questão famosa. Os espíritos nos influenciam? Aí qual é a resposta? Muito mais do que supondes, de ordinário são eles que vos dirigem. Isso parece mantra da gente, né? A gente já tem na ponta da língua, decorado. Maravilha. Só que a gente não reflete muito sobre esse ponto. Quando se diz que o espírito ordinariamente dirige, está falando de dirigir o quê? A matéria. E nós não somos a matéria, nós somos espírito. Então é óbvio que o espírito faz uma influência na matéria, produz essa influência na matéria. Aliás, é a forma qual a gente se exterioriza agora. Só estou falando porque eu estou agindo sobre a matéria qual me foi emprestada por misericórdia divina. Então, quando a gente observa a persistência ligada à influência, a gente tem que fazer diferenciação no seguinte sentido.
Existe muito claramente a possibilidade de um espírito que está ali no intercâmbio conosco, em um determinado momento, aproveitar uma oportunidade, uma brecha dada por nós, de uma imperfeição nossa, para lançar uma ideia. O André Luiz ele gosta de trabalhar no livro Mecanismos da Mediunidade com o fenômeno hipnótico. E aí a gente liga tanto a hipnose ao show de mágica, que a gente, às vezes, sequestra o que seria uma conceituação de hipnose. Mas hipnose, gente, é um pensamento ativo que subjuga um pensamento passivo. É por isso que no Mecanismo da Mediunidade isso fica até muito claro. Tem um capítulo lá que se chama Fenômeno Hipnótico Geral, que o André Luiz ele usa esse exemplo. Quando a gente vai para um show desses de hipnólogos, eles geralmente perguntam, fazem um comando para as pessoas em geral. Então, eles falam assim, olha, fecha os olhos, levanta o dedo. E numa plateia heterogênea, como, por exemplo, estamos aqui, alguns iriam fechar os olhos rápido, outros iriam fechar os olhos devagar e outros sequer iriam fechar os olhos, certo? O cara que faz a hipnose, o hipnotizador, ele está atento para ver quem foi que fechou o olho mais rápido. Porque se ele deu aquele comando e a pessoa atendeu muito rapidamente aquele comando, essa pessoa muito provavelmente tem uma passividade crítica apta para que ele pudesse o quê? Subjugar a vontade, o pensamento daquela pessoa. Então, quando vocês vão reparar, a partir de agora, quando vocês verem hipnose, vocês vão mudar a visão de vocês. A primeira coisa que o hipnotizador faz é estabelecer um comando, porque ele está estabelecendo ali uma ligação. Os espíritos, quando vão influenciar a nós, espíritos também, só que encarnados, eles fazem da mesma forma. Eles lançam uma ideia. Estava conversando com a nossa irmã ali agora com relação a isso, né? A gente estava falando sobre essa questão de ter uma distinção do que é nosso pensamento e do que não é nosso pensamento. É importante a gente começar a ter vigilância com relação ao que nós pensamos. Eu lembro da frase do Emmanuel que diz que o pássaro ele pode até pousar na sua cabeça, mas você não pode deixar ele fazer ninho. Se vem um pensamento desajustado do nada, você tem que ter uma vigilância para entender, olha, alguma coisa aconteceu, eu não estava pensando sobre isso. Porque, de primeiro momento, isso vai ser uma influência. O espírito estabelece um contato com uma ideia. Se você recepcionar muito passivamente aquela ideia, porque às vezes pode até ir de encontro com seus gostos, o que ocorre é o quê? Ele começar a enviar pensamentos para tentar, de alguma maneira, subjugar a sua vontade, os seus pensamentos. É o que ocorre num processo de influência. Só que a influência, ela acontece de uma maneira pontual. Então, o espírito viu aqui uma brecha, viu que eu dei mole lá numa situação, me influenciou, eu fui lá, agi daquela forma. E aí são variadas as finalidades. Para quem faz atendimento fraterno aos desencarnados, sabem que alguns só gostam mesmo de zombaria, enfim, é o que acontece. Então, aquela influência se estabelece pontualmente, o espírito tem satisfeita lá o seu frívolo desejo, tudo certo. Com a obsessão, não. Com a obsessão, ela tem que ser persistente. Então, o espírito que deseja promover essa obsessão, aquele a quem nós chamamos de obsessor, ele não se satisfaz com uma meta pouca atingida, com uma influenciação básica. A obsessão não é uma influenciação básica. Então, quando a gente diz da persistência dessa relação, nós só podemos aceitar a ideia de que houve uma relação no passado entre esses dois espíritos. Por isso que quando a gente observa, até mesmo no prefácio dessa prece pelos obsidiados, lá no item 81 do capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando a gente observa Kardec dizendo, olha, a mais das vezes é um amor frustrado, uma traição, que é o pano de fundo de uma obsessão. Porque isso demonstra o quê? Uma relação continuada. Para alguém persistir em um ato mal contra o outro, ele tem de ter uma causa anterior daquela vingança. Então, a gente tem que fazer essa separação, porque algumas vezes na nossa existência surgem situações
em que nós somos influenciados, captamos uma ideia e acabamos cedendo pelos nossos próprios gostos, e nós culpamos os espíritos por essas ações, quando, na verdade, nós deveríamos parar para observar os nossos atos. Parar para observar que nós aqui estamos cedendo a tentações que nos são jogadas. A obsessão já está num outro campo, porque ela já gera uma confusão mental totalmente diferente do que uma simples influenciação. Quando nós nos encontramos obsidiados, nós temos uma confusão de raciocínio mesmo. Sabe aquele lance que a gente vira para a pessoa e fala assim, você não está com a cabeça no lugar? É essa mesma metáfora. A pessoa não consegue centralizar um equilíbrio de seus pensamentos, dada a influência que esse espírito, de uma forma persistente, gera em seus próprios pensamentos. E aí a gente avança para a ideia de Kardec falar assim, que um espírito mau. Por que um espírito mau? Porque um espírito bom não promove a obsessão. Porque a obsessão tem uma finalidade maléfica. Para produzir o mal, a árvore tem que ser má. Lembra quando Jesus fala lá, como é que a gente conhece quem é aquela ideia dos falsos cristos e falsos profetas? Como é que a gente sabe se provém de Deus ou não? Aí Jesus fala o quê? Pelos frutos conhecereis a árvore. O fruto é o resultado final da semente. É o final do processo. Nós só conseguimos distinguir as pessoas pelas suas próprias ações. Então, se a obsessão produz um ato ruim, ela não pode ser produzida por um bom espírito. Até porque se o bom espírito te influenciar, vai ser positivamente. Aí não vai ser obsessão, vai ser inspiração. É diferente. É uma inspiração positiva. E aí exerce sobre um indivíduo. Eu quero deixar claro o seguinte, eu não discordo da tese da obsessão coletiva. Existe possibilidade de um grupo ser obsidiado ao mesmo tempo? Existe. Nessa própria obra que a gente vai dar uma pincelada hoje, que a gente demandaria um verdadeiro workshop, a gente estudar o livro todo. Né? Teríamos que ficar aqui no mínimo umas 4 horas e ainda ia faltar tempo. Mas ela, quando toca no ponto da obsessão coletiva, eu acho muito acertado quando expõe-se que a obsessão coletiva é a reunião de várias pessoas sendo obsidiadas ao mesmo tempo. Porque o próprio conceito de Kardec fala sobre um indivíduo. É possível que um espírito, ao mesmo tempo, tente exercer uma influência persistente entre ela e entre ela. Mas essa relação entre espíritos, ela é individual? Pode acontecer de uma forma concomitante. É isso que nós chamamos de coletivo. Eu não consigo concordar da ideia de relação múltipla. As relações são individuais. Os espíritos se ligam por pensamento de forma individual. Eu estou aqui emitindo pensamento, estou recebendo pensamento, de uma forma individual. Dito isso, Kardec, então, lá no capítulo 23 do Livro dos Médiuns, ele traz para a gente os 3 graus de obsessão que ele preferiu, assim, de uma forma didática, trazer como nomenclatura. Quando a gente for estudar essas partes que eu vou trazer da obra Obsessão e Suas Máscaras, a gente vai ver alguns subitens ali no meio. Mas vamos trabalhar com a classificação clássica primeiramente. Então, Kardec expõe logo no início do capítulo 23 que existem mais ou menos 3 graus de obsessão. A simples, a fascinação e a subjugação. Aqui, no Livro dos Médiuns, Kardec tinha a intenção de trabalhar com a obsessão como um escolho da mediunidade, como um malefício do mau trabalho da mediunidade. Porque quem trabalha mediunicamente tem de estar vigilante o tempo inteiro, porque será um alvo. Eu lembro claramente da obra do Hermínio Miranda, Diálogo com as Sombras, em que o Hermínio Miranda traz para a gente uma analogia que eu acho interessante, dele dizendo, quando nós iniciamos o trabalho mediúnico, uma ficha nossa é catalogada pelos nossos irmãos perversos. Porque achar que não é organizado é besteira. Tá? Achar que as trevas não são organizadas é besteira. Eles são, e por vezes, muito mais organizados que a gente aqui no plano material. Por vezes não, a maioria, mas enfim, não vamos entrar nesse campo não. Então eles catalogam uma ficha nossa e começam a observar o nosso cotidiano.
Por que observar o nosso cotidiano? Para enxergar as nossas falhas, as nossas imperfeições, e aí entrar no que Kardec chama, nesse próprio capítulo 23, de pontos de contato. Essa conceituação ela é ultra relevante para a gente compreender, quando for trabalhar, a questão da cura da obsessão. Eu não gosto de usar muito esse termo cura de obsessão, não, porque parece que eu vou vender um curso aqui. Cura da obsessão. Aí todo mundo vai lá, compra o curso, estou curado da obsessão. Não, não é remédio que se toma, nada disso. Mas a gente vai trabalhar nesse ponto em específico, porque é algo lento, gradual, que nós teremos que fazer na nossa vida enquanto espíritos imortais. Mas o que a gente acaba observando nessa conceituação do ponto de contato é que, quando nós expomos as nossas imperfeições de uma forma invigilante, o que significa dizer? Eu sei que estou agindo errado, vou lá e tomo aquela ação errada por mera liberalidade minha. Sei que estou errado, mas faço daquele jeito porque eu gosto de fazer assim. Isso é abrir um ponto de contato. Porque os espíritos, enxergando aquela imperfeição, pensam assim: é aqui que eu vou trabalhar. Eu não sei se vocês já leram a obra Aconteceu na Casa Espírita, mas acho que a maioria deve ter lido. Quem não leu, eu indico a leitura. Mas tem um determinado indivíduo que a gente observa que eles tentaram todos os pontos de contato possível individualmente com aquele irmão e não conseguiram abrir nenhuma brecha. O que eles fizeram? Pegaram um caminho direto, acharam um ponto de contato no familiar para ver se desequilibrava ele. Era o caminho que eles tiveram. Porque o desejo daquele grupo era terminar um trabalho no bem de uma determinada casa espírita. Por isso que eu falo, nós somos catalogados por eles. E as nossas imperfeições não são poucas. Então, isso abre um ponto de contato. Os espíritos, eles que são perversos, que desejam criar essas obsessões, e aí são variadas as possibilidades e os panos de fundo dessas relações obsessivas, eles usam as nossas imperfeições contra nós mesmos. Por isso que a gente não pode, de maneira nenhuma, culpar o obsessor de absolutamente nada. Não dá para culpar o obsessor. Porque o obsessor, ele não cria nada. Está tudo dentro de você. Aquela imperfeição já é sua. Deixa eu ver se eu consigo dar um exemplo. É como se tivesse um fogo pequeno, que você, com sua vigilância, está buscando reduzir aquele fogo. Mas o obsessor, vendo aquela possibilidade, ele começa a soprar de pouquinho em pouquinho aquele fogo. Você vai se tornando mais invigilante com o crescimento, o fogo vai aumentando a sua intensidade até que ele vire algo muito grande, exploda. Não é algo criado pelo obsessor, já estava ali aquela chamazinha. Ele só alimentou aquilo ali com pensamentos em cima de, vamos assim dizer, incentivar a sua prática no mal. Você foi lá e caiu. Esse é o ponto de contato. Ali eles conseguem passar a manipular os nossos pensamentos. Então, Kardec, observando que a mediunidade trazia uma possibilidade muito grande de invigilância, porque não é raro a gente observar, principalmente no início, as pessoas, eu até comentei isso contigo também, mas as pessoas começam a trabalhar mediunicamente, elas tendem a cair num campo orgulhoso. Eu sou médium, eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso, faço aquilo, quando a gente não é nada. E mediunidade também não era nem para ser prêmio, nada disso. Mediunidade é só um mecanismo de ajudar a gente a progredir mais rápido. E, geralmente, quem vem com intensidade mediúnica grande é porque tem bastante dívida no passado. Imaginem aquela ideia. Eu chego lá, o Mateus, que isso provavelmente aconteceu comigo. Fizeram aquela lista assim, de débitos meus, falaram: olha, tem 2 opções para a sua próxima encarnação. Ou você vem com algum tipo de debilidade do corpo físico, ou você vem médium. O que você vai escolher? Que a mediunidade vai te ajudar a progredir mais rápido, sem a necessidade de você vir com uma debilidade física. Aí a gente corre e grita: não, quero ser médium, que debilidade física nada. Aí chega aqui e vê quanto é difícil trabalhar. Quanto é necessário a gente despender tempo, esforço, persistência, campo sentimental ali sempre vigilante.
Aí a gente chega aqui e vê a encrenca que a gente arrumou. Mas tudo bem. A gente deveria, então, tirar a visão do médium como uma pessoa que tivesse um superpoder. Eu já ouvi muitas vezes essa frase assim: eu queria tanto ter a mediunidade de Chico, eu queria tanto ter a mediunidade do Divaldo. Eu só vou fazer uma pergunta para vocês e não precisa me responder. Leva para o travesseiro à noite quando vocês forem se deitar. O Chico, ele acordava às 5h30 da manhã, 5 horas da manhã, para ir para o trabalho. E ele trabalhava no Centro Espírita Luiz Gonzaga até às 3, 4 horas da manhã. Ele fazia psicografia até os olhos sangrarem de tanto trabalho. Vocês realmente queriam ter a mediunidade do Chico? Deixa essa pergunta no ar. Será que haveria possibilidade de vocês renunciarem nesse nível? Eu digo por mim, eu não estou fora. Se algum espírito buscar me acordar 3 horas da manhã para eu trabalhar mediunicamente, eu certamente vou ficar com raiva. Mas o Chico era outro patamar, né? Então, Kardec, percebendo essa invigilância que poderia acontecer e que geralmente acontecia no campo da mediunidade, trabalhou no Livro dos Médiuns inicialmente com a obsessão. Então, os exemplos que a gente vai observar agora no capítulo 23 são exemplos voltados à prática mediúnica. Mas eu vou buscar, com esforço aqui, trazer um pouco mais também para essa nossa vida cotidiana, para aqueles que não têm uma intensidade mediúnica, vamos assim dizer, de trabalhar com fala, com audiência, com psicofonia, enfim, quer que seja. Porque médium nós somos, nem que seja inspirado, intuição, a gente tem mediunidade. Então, vamos lá. Aí, a primeira classificação que se traz, que é da obsessão simples, Kardec diz assim: dá-se a obsessão simples quando um espírito malfazejo se impõe ao médium, se imiscui a seu mau grado nas comunicações que ele recebe, o impede de se comunicar com outros espíritos e se apresenta em lugar dos que são evocados. Como é que funciona essa obsessão simples? No campo mediúnico, basicamente, quando você vai começar a fazer a comunicação mediúnica, você observa que a mensagem vem truncada, às vezes vem uma ausência de raciocínio, parece uma quebra de raciocínio. Geralmente é essa confusão inicial que você tem na obsessão simples. De pouco em pouco você observa que, além dessa quebra de raciocínio, está sendo introjetado um outro raciocínio. Esse raciocínio aparece em todas as suas comunicações, parece que você só muda o nome. Eu estou usando até, assim, esse gestual da escrita, porque Kardec, quando iria usar algum exemplo de mediunidade, ele usava sempre a escrita, que ele considerava a faculdade mediúnica mais completa. Então, parece que só muda o nome de quem está trazendo a comunicação, mas é sempre o mesmo raciocínio. Até porque, na obsessão simples, o que busca o espírito obsessor fazer é tomar o lugar daquele que deveria se comunicar. Aos poucos, ele vai viciando a faculdade mediúnica daquela pessoa a apenas uma sintonia com ele próprio, o obsessor. Esse é o início do processo da obsessão. Por isso que ainda dá-se o nome de simples. Como é que funciona isso na nossa vida comum? A gente está lá fazendo as nossas coisas normais, desenvolvendo nosso trabalho, seja o que quer que seja, a gente começa a perceber uma confusão mental. Aí depois a gente começa a observar uma quebra de raciocínio. Aí daqui a pouco a gente deixa de pensar num padrão que nós tínhamos antes de atuação e começa a agir de uma maneira completamente diferente. É de se estranhar. Quem nunca viu uma pessoa do nosso lado e faz assim: nossa, mas que mudança rápida dessa pessoa? Quando você vê uma mudança rápida na sua vida, de entendimento de alguma coisa, estranhe. Porque nós estamos aqui séculos e séculos a fio para tentar mudar o diapasão do nosso pensamento para o bem. E nós não conseguimos. Do nada, uma mudança de entendimento assim? Estranhe. A gente tem que observar os nossos pensamentos. Porque, a mais das vezes, o que acontece nesses casos, somos nós aceitando a intensidade dos pensamentos do obsessor. Encampando uma ideia que não é nossa. Engolindo um conceito que não é nosso. Por falta de quê?
de senso crítico. Nós precisamos criticar até mesmo os nossos próprios pensamentos. Repito, a natureza não dá saltos. Se houve uma mudança muito rápida, uma quebra de um raciocínio anterior muito rápido, é de se observar se aquilo ali realmente provém do bem ou não. Para isso, tem que ter vigilância. Então, no início, a obsessão simples, ela parece essa quebra, e é sutil. Você não percebe que aquilo ali está ocorrendo. Aquilo vai se passando, aí você vai achando que é seu, e fala assim, besteira isso, coisa pouca. Aí ela aumenta a intensidade para a fascinação, e aí Kardec traz o que para a gente na fascinação? Kardec diz assim, a fascinação tem consequências muito mais graves. É uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium e que, de certa maneira, lhe paralisa o raciocínio relativamente às comunicações. O médium fascinado não acredita que estejam o enganando. O espírito tem a arte de inspirar confiança cega que o impede de ver o embuste e de compreender o absurdo do que escreve, ainda quando esse absurdo salte aos olhos de toda a gente. E aí, mais para o final, ele até diz assim, ele expõe que essa ilusão chega ao ponto do médium achar sublime a linguagem mais ridícula. E, gente, já observei algumas vezes casos como esse, porque a obsessão simples é meio que cotidiano do médium. A gente sempre está ali na corda bamba entre ter uma obsessão simples ou não. Tem que estar vigilante para observar. A fascinação, a intensidade muda de fato de patamar. E é interessante que quando o médium cai na fascinação, ele começa a receber aquelas mensagens, geralmente, como se fosse de um guia espiritual. E ele não estranha, todas as vezes, aquela mensagem vir com o nome do suposto guia espiritual. Às vezes, o conteúdo da mensagem é totalmente nocivo. E, ainda assim, ele acha que não está sendo enganado, que aquilo ali é o mais sublime. Eu tenho um caso em específico, que a gente, lá na casa que eu trabalho, a gente vai trabalhando com cuidado, a pessoa, porque a gente deseja o bem, e a gente tenta, ao mesmo tempo que não compactuar com o ato obsessivo, a gente tenta alertar a pessoa aos poucos. Apesar de, na minha experiência, não é muito grande, mas, enfim, na minha experiência, o que eu observo é que a maioria dos médiuns, quando entram em intensidade de fascinação, e o dirigente da reunião tem a triste missão de alertar com relação à obsessão por fascinação. Mas o que acontece geralmente é a pessoa se melindrar a ponto até mesmo de se afastar do trabalho mediúnico, se afastar da casa, porque ela tem a crença de que não está sendo enganada. O raciocínio da pessoa é paralisado. Ele não mais raciocina sobre aquelas mensagens, não tem mais o senso crítico do que está sendo trazido. E lá teve um episódio curioso, recentemente, de um trabalho mediúnico citado, a pessoa dizer que o espírito, que seria supostamente seu guia espiritual, se comunicou com o outro espírito que estava na reunião para trazer comunicação. Entenderam o ponto que eu estou falando? Na reunião mediúnica, como é que a gente faz? Concentra para que os espíritos venham, tragam, deem vazão às suas dores, às suas dificuldades e possam ser atendidos. Só que esse espírito, tomando o lugar do outro, trouxe a comunicação escrita. Quando interpelado o médium, criou-se o marabalismo mental de dizer, não, mas o meu guia entrou em contato com o espírito que estava desejando se comunicar. E a pergunta que a gente fica é, por que então não foi dada passividade para o espírito que era para se comunicar? Essa é a pergunta que fica. Mas o raciocínio do médium fica tão paralisado que ele simplesmente não consegue pensar sobre esses pontos. E eu estou citando esse caso aqui porque eu tenho certeza que essa pessoa não vai ver, também não vai conseguir captar a situação. Mas é só para a gente trazer um caso real que isso acontece, gente. Acontece muito. O raciocínio fica paralisado, a pessoa acha que aquilo ali é o fino. E a gente tem uma dificuldade muito grande de não quebrar a expectativa do outro também.
Eu lembro-me muito do Dr. Bezerra de Menezes dizendo que nós não temos o direito de violentar mentes. Nós não podemos fazer isso. Não deve ser tratado com desprezo, com desdém nosso. Pelo contrário, tem que ser acolhido. Buscar com calma, ajudar a pessoa para ela voltar para essa realidade. Quando a gente for tratar ali mais à frente, eu estou até preocupado um pouco com o tempo, mas quando a gente for tratar um pouco mais à frente com relação à cura da obsessão, a gente vai entender mais ou menos como é que esses mecanismos vão sendo feitos, e eu vou voltar a esse exemplo dessa amiga nossa, para a gente demonstrar como é que, na prática, a gente tenta usar esses instrumentos que Kardec deixou para a gente. E é óbvio, aquele que encontra-se em estágio de obsessão tem que criar um entendimento que está obsidiado, principalmente, porque, do contrário, fica difícil. É difícil a gente buscar ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada. Então, é importante, faz parte do processo, aquele que se encontra em estágio de obsessão querer se livrar do estágio obsessivo. Então, na nossa vida comum, como é que funciona a fascinação? Lembra que eu falei daquela nossa mudança muito rápida de pensamento, de entendimento com relação à vida? Quando você cria essa mudança, você já está na porta da fascinação. Então, quando as outras pessoas chegam e falam assim, mas por que você mudou? Antigamente você não pensava assim. Você não percebe que isso talvez não seja bom para a sua vida? Aquele conselho amigo de um familiar ou de uma pessoa próxima. A pessoa faz o quê na fascinação? Com o raciocínio paralisado? Essa pessoa não serve mais para ficar na minha vida. Essa pessoa está me contrariando. Olha só que absurdo ela falar que eu estou errado. Eu não estou errado, eu estou certo nesses meus pensamentos. E quantas vezes a gente não observa isso no nosso cotidiano, não é mesmo? Estou certo. Não, e aí você fala assim, olha, será que você não está precisando assim, de uma ajuda espiritual? Eu, ajuda espiritual? Que é isso? Estou super bem. Deixa ajuda espiritual para os outros que são sofredores. Como se nós não fôssemos sofredores. O raciocínio se paralisa e o espírito obsessor ele tenta o tempo inteiro criar esse estado de confiança. Por isso que nessa passagem dessa amiga que eu estava falando, a gente usa supostamente o guia espiritual, porque a confiança que foi gerada por esse espírito era de que fosse um espírito superior que assistia a ela nas suas comunicações. Assim como o Emmanuel era para o Chico. Só que o Emmanuel não tomava o lugar das comunicações de nenhum outro espírito, pelo contrário, né? Aí é que está a diferença, o limiar. Então, a gente parte aqui agora para a subjugação, que é o grau mais intenso e difícil. A subjugação é uma constrição que paralisa a vontade daquele que sofre e o faz agir ao seu mau grado. Numa palavra, o paciente fica sob verdadeiro jugo. A subjugação ela pode ser moral ou corporal. No primeiro caso, o subjugado é constrangido a tomar resoluções muitas vezes absurdas e comprometedoras, que por uma espécie de ilusão ele julga sensatos. E aí a moral ela é muito próxima da fascinação. A segunda é como, no segundo caso, o espírito atua nos órgãos materiais e provoca movimentos involuntários. Então, a própria classificação da obsessão por fascinação, ela tem as subespécies que são tanto a moral quanto a corporal. Vocês lembram quando eu estava falando no início a questão da hipnose? De um pensamento ativo, recebido de uma forma passiva, faz com que você haja de uma forma diferente ao seu próprio raciocínio. No caso de subjugação, o que ocorre é o seguinte. Quando na fascinação há uma paralisia de raciocínio, a subjugação, o aumento dessa intensidade, faz com que os pensamentos que são emanados pelo obsessor sejam totalmente encampados no seu íntimo. E, gente, nós só tomamos as ações no corpo físico por conta do pensamento. Isso é uníssono. Nós só tomamos as ações no corpo físico por conta do nosso pensamento. Se o nosso pensamento está paralisado, outro pensamento toma o lugar dele. É assim que acontece nos casos de subjugação. E a gente fica achando assim, subjugação física não existe, da pessoa ser constrangida a movimentos que não queria. É possível sim. Porque se o seu pensamento
que está paralisado e outro está tomando lugar, isso significa dizer que outra pessoa está dirigindo o seu cérebro. O cérebro é o quê? É o órgão capaz de fazer essa transmissão do pensamento da consciência espiritual para traduzi-la no corpo físico. Nós só nos movimentamos porque o cérebro promove sinapses, o sistema nervoso produz o que é necessário para quê? Enviar os comandos, os impulsos necessários para os movimentos. Se um outro espírito toma o teu lugar de raciocínio, ele vai dirigir o seu cérebro. Logo, ele vai constranger os seus movimentos. Não fiquem achando que é obra de ficção científica, não, porque não é ficção científica, não. Isso acontece. Eu, por misericórdia divina, talvez, eu nunca vi um caso de subjugação, mas eu creio que alguns aqui já devem ter tido experiência de alguém que estava em subjugação física. E, na teoria, é simples. Uma vez tomada a possibilidade do comando cerebral, qualquer movimento é capaz de ser feito, qualquer atitude, resolução, no caso da moral, é capaz de ser, de fato, tomada. Porque o seu raciocínio paralisou e outro tomou o lugar do seu raciocínio. Então, gente, a obsessão é ultra complexo. Nós estamos falando de algo que pode, de fato, estacionar muito a nossa encarnação, tornar muito penosa a nossa encarnação. Por isso que é importante a gente fazer o quê? Manter a vigilância. E eu que falei que não ia pesar hoje o tema, eu acabei pesando, né? Não tinha como fugir, gente. Como eu tenho pouco tempo, eu não vou conseguir, talvez, trazer todas as pinceladas que eu iria trazer da obra. Mas já entrando em alguns temas aqui que estão nessa obra, Obsessão e Suas Máscaras, logo no início, a Marlene Nobre, ela traz para a gente uma espécie de obsessão que é uma obsessão telepática. E aí, qual é a mensagem que ela traz de pano de fundo? No livro Nos Domínios da Mediunidade, tem um caso da Anésia e do Jovino. E aí, como é que funciona esse caso? Eu vou contar a história já, que aí eu entrego logo a história para a gente facilitar e conseguir decupar o conceito dessa obsessão telepática. Esse caso, no livro Nos Domínios da Mediunidade, o Jovino, ele era um senhor já mais assim, por volta da maturidade assim, do corpo físico, casado com a Anésia, só que ele foi enredado em pensamento por uma outra criatura encarnada. E aí é que vem uma introdução diferente do que traz o livro dos médiuns para a gente. É possível encarnado obsidiar encarnado. A transmissão de pensamentos é igual. Se você está no trabalho, tem uma criatura ali que você chama de gêmeo, de gêmea, que isso acontece, hein? E você começa a observar que você está agindo igual a pessoa, cuidado. Não é só porque você está do lado dela, não. Pode ter ali uma obsessão de encarnado para encarnado, cuidado. Mas, enfim, nesse caso, o Jovino ele foi enredado, seduzido pelos pensamentos dessa pessoa, de uma outra mulher, e essa mulher ela tinha uma capacidade, um magnetismo pessoal tão forte para a sedução, que mesmo à distância ela conseguia ligar ao pensamento do Jovino, praticamente determinava o momento ao qual ele largaria, vamos assim dizer, a família em casa para encontrar ela. Só que a Anésia já tinha percebido o que estava ocorrendo. E aí, a passagem de pano de fundo que a gente tem assim como ápice dessa história é um determinado dia que eles estão ali no horário da janta, ele fica totalmente distante da família, totalmente frio, longe emocionalmente da família, termina de fazer a refeição em silêncio, mesmo que as filhas e a esposa tentem puxar papo com ele, senta para ler um jornal, ele não iria sair de casa. O André Luiz relata que começam a aparecer imagens de uma mulher projetada na tela mental dele, quando observa-se que essa mulher é a que seduziu ele. Telepaticamente, ela começa a lançar esses pensamentos a ele, e ele começa a criar na sua paisagem mental a figura dela. Qual é o primeiro sentimento que se liga? A saudade, a vontade de estar próximo, o desejo, a sedução. Ele larga o jornal, vira para a esposa e fala assim:
Vou para uma reunião de negócios agora que os meus amigos me chamaram para um negócio novo que vai ser exitoso para a nossa família. Dá uma desculpa qualquer para sair de casa. A esposa vira e fala, olha, mas a gente nem fez as nossas preces noturnas. Você não quer ficar para a prece? Ele fala, eu não quero saber de prece. Sai, bate na porta e vai embora. Ela, observando, entendendo que ele não iria encontrar nenhum amigo, iria encontrar essa criatura, ela cai em pranto no sofá e acontece o que é o mais surpreendente. Ela começa também a ter visão dessa mulher, mesmo que ela não conheça fisicamente essa mulher. Aparece na tela mental dela a mesma mulher que ela idealiza que seja a pessoa. Ela não sabe que é de fato a pessoa. Mas aquele espírito também estava promovendo uma obsessão telepática nela. Porque o que havia era no passado uma rivalidade entre as duas, e os espíritos se conhecem. As antipatias, inclusive, elas são anteriores à nossa própria vida aqui. Então ela começa também a ter projetado em sua tela mental a figura daquela mulher aterrorizando e assombrando ela. Gente, pensamento. Eu vou dar como matéria dada. Várias vezes, quando eu venho aqui, eu falo do livro Pensamento e Vida. Que nossos pensamentos eles se concretizam. No plano espiritual, isso acontece de uma forma ainda mais profícua. É o caso dessa irmã, o magnetismo dela, a ligação que ela criou foi tão forte com esse casal que ela conseguia gerar essa ideoplastia da visão mesmo dela ali, atormentando a Anésia e seduzindo o Jovino para acabar com essa relação dos dois. Isso é uma obsessão telepática. E é interessante que a gente não para observar esses pontos na nossa existência. Tem um outro caso aqui que também é interessante a gente usar, que é uma autoobsessão. Que também é um caso que a gente não fala muito nas obras básicas, não tem essa passagem, mas a autoobsessão ocorre, assim, real. Esse caso em determinado, que ela usa como pano de fundo, é até um caso do livro Libertação. É o caso de um senhor que ele é um policial. Na juventude dele, assim, na mocidade, ele virou policial. Depois, como jovem adulto, continuou trabalhando. Só que ele tinha um desejo perverso de agredir as outras pessoas. Então, qualquer um que tivesse o mínimo erro, ele ia lá e batia. Ia lá e dava uma surra. Era um desejo dele que ele usava como desculpa e está criando, vamos assim dizer, uma segurança na cidade. E ele continuou fazendo esses atos até a aposentadoria dele. Quando ele chegou na terceira idade, aquelas criaturas que foram ofendidas por ele, somado a outras criaturas que já não tinham simpatia por ele, começou a criar um campo de influenciação, não era de obsessão, de influenciação com ele, e ele acabou abrindo brechas não para uma obsessão de um desencarnado para ele ou de um encarnado para encarnado, mas abriu brechas para que o remorso dele criasse uma fixação mental. Então não eram espíritos outros que o obsediavam, mas ele caiu num remorso tão profundo dos atos que ele tinha feito no passado, tomou um horror tão grande dos seus próprios erros, que ele criou uma fixação mental para julgamento próprio dele. Sou uma pessoa muito ruim, sou ruim, sou ruim. Com o tempo, isso fez com que ele tivesse um distúrbio psíquico e também prejudicasse o fígado dele por conta dessa ideoplastia negativa que ele ia gerando no próprio corpo físico dele. Eu estava comentando até com a Eliana ali na frente, eu vou usar o exemplo aqui da minha noiva que está aqui, que a gente estava brincando, que ela falou que ela gosta de escrever mensagens assim em alguns determinados pontos para lembrar. E a minha noiva faz a mesma coisa. E tem uma frase que ela usa, que eu guardei no coração, tá? Estou até aproveitando a oportunidade para te dizer agora. Que ela colocou uma mensagem assim no quarto dela, dizendo: monoideia é obsessão. Porque, de fato, hiperfoco, né? Hiperfoco é obsessão. Porque, de fato,
Quando o espírito está tentando criar uma ligação com você, de obsessão, ou você próprio nessa auto-obsessão, você fica só com aquele pensamento dirigido ali. Você não consegue pensar em outra coisa na tua vida. Parece que tua vida é aquilo. Cuidado com o hiperfoco. Porque na auto-obsessão, o que aconteceu com ele foi essa fixação mental. Ele ficou preso naquele hiperfoco do que ele tinha feito de erro no passado, não conseguiu se libertar daquelas amarras, a ponto de prejudicar o corpo físico dele nesse grau de intensidade, de gerar uma doença do corpo físico. Então, gente, eu sei que a gente é muito imperfeito, sei que a gente erra, e não estou aqui passando pano para nenhum ato ruim de ninguém, mas vamos ter um pouquinho de auto-perdão também. Vamos entender que nós somos imperfeitos, é da nossa natureza. Errar faz parte. O importante não é o que você fez no passado até agora. Isso é importante também, mas não é só isso que é importante. O importante é o que você vai fazer desses erros para melhorar. Vamos ter um pouquinho de auto-perdão também. Tomar um pouquinho de cuidado. Porque, às vezes, a gente carrega um remorso do que a gente fez no passado, carrega um remorso do que alguém fez contra a gente no passado, e aquilo fica sendo perpetuado na nossa vida como um ciclo vicioso, tanto nessa encarnação como em encarnações futuras, que a gente, às vezes, não percebe o quanto nós próprios, estamos concorrendo para uma vida desgostosa. E a gente quer qualidade de vida e não sabe por onde começar. Então, vamos começar por modificar esses pensamentos, essa paisagem mental. Se houver um pouco mais de tempo, eu trago essa outra possibilidade aqui de obsessão que foi trazida por ela, mas eu quero aproveitar esses últimos minutos para falar com relação à cura da obsessão. E aí, quando a gente observa lá no item 81 do prefácio da prece pelos obsidiados, a gente observa Kardec trazendo para a gente alguns instrumentos com relação à obsessão. Há uma melhora nesse quadro. É óbvio que ele ressalta para a gente a necessidade de buscar esclarecer aquela pessoa que está num quadro obsessivo de que ela está passando por uma enfermidade. A obsessão é uma doença, só que é uma doença do espírito. Então, é importante que a pessoa entenda o estado de doença para que ela entenda a necessidade de ser tratada. Mas, dentre as terapêuticas que a gente encontra, tem o passe. Por isso que eu, no início, comecei falando da questão do magnetismo e do passe. Porque Kardec usa a ideia de que é necessário que, dentre as possibilidades de tratamento do obsidiado, tenha a prece como um recurso ultra válido, mas também tenha o magnetismo, que são os passes mediúnicos. Nós recebemos passes aqui, energias positivas, para nos ajudar a reduzir ou retirar as energias negativas que a gente acaba com os nossos pensamentos ruins projetando em volta de nós. Quando há um processo obsessivo entre um espírito obsessor e o obsidiado, aquele espírito obsessor, ele enreda, coloca em volta uma camada de fluidos negativos para buscar essa subjugação de pensamento. E aí Kardec tem uma frase que a gente tem de observar com carinho, que ele diz assim: não se repele um fluido ruim com outro fluido ruim. É por isso que, quando você está no estágio de obsessão, não adianta você ficar com raiva do espírito obsessor, não adianta a gente ficar culpando o espírito obsessor. A gente mudou o nome, né? O anjo é mentor e o diabo é o obsessor. Não adianta a gente ficar criando essas culpas. Porque o fluido negativo, ele não vai ser repelido com outro fluido negativo. Um outro fluido negativo só vai fazer o quê? Potencializar o que já está ali de negativo. Então, Kardec usa a frase: é necessário que substitua o fluido negativo por um fluido positivo. E aí que entra o trabalho do passe. É muito difícil nós próprios, fazermos uma troca fluídica por intermédio dos nossos próprios pensamentos. É difícil a gente criar essa estrutura, essa ligação com os mentores, essa ligação com Jesus, a ponto de nós mesmos conseguirmos mudar o nosso patamar vibratório. Nós só conseguimos promover isso o quê? Com trabalho gradual e lento. Aos poucos a gente consegue fazer essa mudança. Mas em casos assim mais urgentes, em que é necessário esse choque, nós não conseguimos fazer sozinhos.
Por isso que o trabalho da Casa Espírita é relevante. Nós precisamos de um trabalho de magnetismo para que haja uma substituição desse fluido negativo por um fluido positivo, esse fluido maléfico por um fluido benéfico. Assim, com essa substituição, ajuda com que essa ligação entre esses dois espíritos diminua a intensidade, ou talvez depois desse processo até mesmo tenha cura. É bem verdade que Jesus, quando expulsava os demônios, ele conseguia fazer essa interrupção instantaneamente. Mas por que ele conseguia? Porque a intensidade fluídica positiva dele era tão grande que ele conseguia repelir instantaneamente. Nós, como não temos essa capacidade de recepção de bons fluidos de uma forma muito intensa, nós temos que fazer o quê? Diversas semanas, ir à casa espírita, tomar o passe para conseguir reestruturar, reequilibrar o corpo físico. E aí Kardec caminha no parágrafo seguinte, expondo que, e aí eu faço um grifo meu, não vou dizer as mesmas palavras que está lá na obra. Cura da obsessão, a gente só consegue observar naqueles que não possuem mais nenhuma mácula. Sabe o que isso quer dizer? Não vamos ficar procurando fórmulas fáceis para se livrar da obsessão, porque não vai funcionar. Nós só vamos conseguir, de fato, ter uma cura de obsessão quando nós chegarmos ao patamar de espírito puro. Quando nós não tivermos mais aquele ponto de contato que eu explicava no início. Para curar uma obsessão, é necessário que a gente faça o quê? Busque um processo de reforma íntima. Hoje, o meu ponto de contato é uma imperfeição X. O que eu vou fazer? Vou começar a trabalhar em prol da redução daquela imperfeição, até que eu tenha uma redução da intensidade mediúnica daquele ponto de contato. Sumindo esse ponto de contato, eu tenho a possibilidade de, com vigilância, não agir de acordo com outras imperfeições minhas e, aos poucos, reduzindo essas outras imperfeições. Quando eu terminar o processo de reduzir todas as imperfeições, eu não terei mais possibilidade de ser obsidiado. E até por isso que a gente observa aquela passagem de Jesus no deserto, sendo tentado pelo demônio, a gente não pode tomar ao pé da letra aquelas observações. A gente não pode achar que existia uma figura malfazeja que estava ali tentando Jesus. Não, porque Jesus é perfeito. Não haveria nenhum ponto de contato. Não haveria possibilidade sequer de um espírito muito inferior chegar tão próximo de Jesus sem que ele percebesse ou deixasse, com a finalidade de acolher. Não haveria essa possibilidade. Então, um espírito, quando chega no patamar de puro, ele não sofre mais uma obsessão. O que importa dizer que, para que a gente se cure realmente de obsessão agora, é preciso que a gente comece a trabalhar na redução das nossas imperfeições. É preciso entrar num processo franco de reforma íntima. Porque o processo de reforma íntima, ele não é um processo passivo, ele é ativo. Eu preciso o tempo inteiro buscar vigilância nas minhas ações, que vão fazer com que eu não tenha intenção de cometer o mal pelo mal. Nós temos alguns vícios que são de estimação nosso, né? Nós carregamos assim, um orgulho, uma vaidade, e a gente, quando age de acordo com esse orgulho e essa vaidade, a gente faz assim, mas eu não sou perfeito agora. Deixa para eu ser perfeito amanhã. Nós temos a mania de deixar para amanhã essa vigilância. Quando nós fazemos isso, nós estamos abrindo um ponto de contato para qualquer criatura que deseje aproveitar aquela brecha. Agora, se eu, num processo de reforma íntima, percebo que eu não posso agir daquela maneira, eu posso até errar com a minha imperfeição, mas eu não vou ter a intenção de cometer aquele ato. E a intenção é que faria a diferença para a possibilidade desse ponto de contato se estabelecer ou não. Então, nessa parte de cura de obsessão, a gente tem que tomar um cuidado muito grande com qualquer fórmula mágica que possa nos ser passada. Não adianta fazer a prece tal, não adianta fazer a oração tal, ler tal parte da Bíblia, tal parte do Evangelho, e achar que isso vai ser um remédio que a gente vai tomar e que instantaneamente nós estaremos curados. As nossas imperfeições, elas vão vir atrás de nós, irá nos assombrar.
Então é importante que a gente crie hoje ânimo para que a gente não caia nessas intensidades de obsessão que só torturariam ainda mais as nossas possibilidades de evolução. Importante que a gente termine fazendo essa reflexão. Olha, eu vou passar alguns segundos, mas eu vou trazer só um último caso que tem lá no livro Nos Domínios da Mediunidade, porque isso é algo que por vezes acontece. Ele é um caso voltado à autoobsessão também. Esse caso é a situação de um homem que já estava também em maturidade de vida, uma pessoa discernida, que tinha conhecimento da vida, em que, em determinado momento, estava lá no sofá da casa dele também lendo o jornal. Surgem algumas criaturas ao seu lado e começam... Claro, ele não sentia materialmente, mas o gesto que o espírito fazia era bater em seu ombro, falando assim: quero beber, quero beber. E o outro do outro lado batia no ombro: quero beber, quero beber. Aos poucos, ele já perdeu o foco do que ele estava lendo no jornal e o seu pensamento começou a divagar. Ele não sabia de onde vinha aquela distração, mas do nada ele começou a sentir uma vontade de beber. Levantou, meio que de impulso, pegou um uísque que estava na mesa, tomou uma dose muito rapidamente. O André Luiz, ele tem uma riqueza de detalhes nas suas descrições, que eu acho muito interessante, que ele falou que até aquele som, de quando você termina de beber, aquele estalado, o espírito fez junto, o desencarnado fez junto com o encarnado, quando terminaram de tomar aquela dose. Tamanha era a satisfação. Por que isso é um caso híbrido entre uma autoobsessão e uma obsessão de desencarnado para encarnado? Porque não se sabe exatamente quem foi que gerou aquele ato da bebida. Porque o querer daquele que estava sendo obsidiado era tão grande também na bebida, eles tinham uma prática tão grande de beber daquela forma, que não se sabe ali exatamente quem estava obsidiando quem. Era uma obsessão partilhada do vício. Cuidado, porque nós somos viciados também com relação a esses escolhos morais. Às vezes, a gente não pensa no quanto nós somos orgulhosos, no quanto nós somos vaidosos, e tem criaturas que estão do nosso lado partilhando desses vícios. Cuidado. Isso é uma das grandes dificuldades que nós temos nos processos de reforma íntima. André Luiz usou esse caso da bebida, mas existem diversos outros vícios que são morais que nós cometemos na nossa prática da vida. E quando nós menos percebemos, nós fazemos o mesmo estalado de satisfação, e o espírito que está do nosso lado, o mesmo estalo de satisfação, quando nós cometemos um ato indigno contra o nosso próprio, quando nós cometemos um ato de desamor com o familiar nosso. Cuidado. Essa satisfação, ela é perniciosa. Vou encerrar com essa reflexão. Desculpa ter passado alguns minutinhos aí a quem está fazendo a direção, mas eu quero agradecer, dizer que eu estava com saudade de vocês, deixar meu abraço individual, fraterno a cada um. Eu disse que eu não ia pesar, mas o tema não me deixou tornar um pouco mais leve, mas tudo bem, gente. É só segunda-feira, vamos refletir com calma. Lá para o final de semana a gente termina de digerir tudo que a gente acabou falando aqui hoje, tá? Uma boa noite a todos. Tem alguém preocupado aí, depois do que o Mateus falou? Cadê ele? Ah, está ali atrás. Deixou o pessoal preocupado aí, Mateus? Gente, isso é natural, da nossa natureza, né? A gente tem que entender isso sem... Deixa eu dar uma aliviada aqui. Não, é da natureza, né? A nossa natureza ainda é imperfeita, nós estamos sujeitos a isso tudo, né? Dessas influências e tal. E Deus permite, nada acontece sem a permissão do Pai, né? Isso tudo acontece com uma necessidade de estimular a gente a se cuidar, né? De se tratar mentalmente, de evoluir, de tomar cuidado, né? Com as nossas atitudes, pensamentos. Então, também é um gesto carinhoso de Deus, e nós temos que encarar, né, a vida dessa forma. Sempre há um gesto de carinho na nossa vida do nosso Pai.
até nas dores, nas dificuldades, tudo tem uma razão de ser, né? Essa visão é extremamente importante para sermos firmes, para termos equilíbrio diante das dificuldades que todos nós temos que passar ainda na Terra, né? E quando se fala dessa influência, ele falou muito da mediunidade, não vamos perder os médios, né? Pelo amor de Deus, nós precisamos dos médios firmes, né? Senão o pessoal vai ficar com medo. Eu falei, não posso. Então, mediunidade é coisa que, né? Vai ter a ficha, né? Como ele falou, tem uma ficha minha. A minha ficha é imensa lá em cima, né? Uma ficha boa, né? De todos nós aí temos uma ficha, independente de qualquer coisa, a gente tem uma fichinha lá em cima. Então não adianta esconder, fugir de nada, né? E se nós viemos à Terra com esse dom da mediunidade, é uma necessidade para a nossa evolução, uma oportunidade do trabalho com Cristo. E nesse exercício da mediunidade, nós temos uma influência linda espiritual, que a gente não pode esquecer, né? Dos nossos amigos espirituais que estão sempre ao nosso lado para nos ajudar. Então, o tema do Mateus era para focar muito nessa questão dos irmãos inferiores que influenciam, né, a nossa caminhada na Terra. Realmente, isso aí acontece pelas nossas imperfeições, mas nós temos uma gama muito maior de espíritos protetores, amigos, que estão sempre ao nosso lado nos abraçando, né? Agora é uma questão de escolha. Aí entra, né, as nossas dificuldades, as nossas imperfeições. Mas o nosso anjo da guarda, a gente não pode esquecer dele, esse amigo incansável, único, só meu. Cada um aqui tem o seu anjo da guarda, que conhece toda a nossa história, está ao nosso lado para nos ajudar. Então o amparo espiritual é muito grande. Agora precisamos estar atentos e fazer as nossas boas escolhas. E quem tem mediunidade, todos nós temos, ter a chance de trabalhar com Jesus, olha que luz, olha que força nós ganhamos. Vai tentar, né, derrubar o nosso trabalho, querer atrapalhar, isso é natural, isso até ambiente aqui na Terra, no nosso trabalho, às vezes acontece, né, um colega querendo puxar o tapete do outro, não é isso? Então, no nosso trabalho, como eles dizem, vocês estão comprando barulho de outra pessoa, a gente compra mesmo, quer dizer, nós somos instrumento, mas a espiritualidade superior, ela dá essa chance para que nós possamos ajudar o nosso próximo. Isso não tem preço. Isso traz uma luz, uma força muito grande para os médios que têm que carregar a sua prova também, a sua luta, né? Então, trabalhar no bem, trabalhar, né, com Jesus, isso aí é uma força muito grande, muito maior de que qualquer influência negativa que queiram nos derrubar. Ok? Os médios firmes, atentos. Vamos em frente. Mateus, ótima colocação, perfeita, importante nós entendermos. E só tem uma forma da gente se fortalecer, né? O Evangelho de Jesus, que é a nossa prescrição para o nosso equilíbrio, para a nossa força espiritual. Estamos na Terra reencarnados para investir na nossa reforma íntima. Não adianta, nós não conseguimos esconder nada de ninguém, né? Especialmente para o plano espiritual, que estão atentos a tudo, né? Mas possamos fazer o nosso melhor, com o nosso esforço, com a nossa calma, orando muito nos momentos difíceis, que todos nós passamos, né? Faz parte da caminhada, mas não podemos esquecer o poder da oração. Quando nós oramos, nós abrimos um facho de luz sobre nós, e aí não tem trevas que se aproximem. Pode até balançar, bater na porta, mas eu percebo e faço uma oração a Jesus, aos amigos espirituais, a luz se acende e a gente consegue passar, né, pelas dificuldades com muito amor. Que Deus nos abençoe, porque estar reencarnado no momento que estamos vivendo no planeta é uma tarefa trabalhosa, mas de grande luz para a nossa caminhada. Que assim seja, né?
Vamos continuar no nosso caminhada aqui. Ah, eu deixei o nome na cadeira ali. Alguém pode pegar para mim? Hã? Botou aqui em cima? Não. Ah, está aqui no canto. Está certo. Está aqui. Deixa eu só me organizar aqui, gente. É tudo prece. Prece. Tá, é tudo prece. Então, meus irmãos, estamos todos mergulhados no fluido cósmico universal. Estamos todos ligados. Por isso acontecem também as interferências espirituais. Estamos num grande mar. Que a nossa volta seja um mar de luz. Seja essa a nossa escolha. E é o que estamos fazendo aqui nesse momento. Estamos num mar de energias positivas que todos nós atraímos para cá e que Deus olhou e mandou mais luz e mais bênção para cada um de nós, não é verdade? Então nós podemos dividir esse carinho com os nossos entes queridos que hoje se encontram no plano espiritual, estão vivos, em outra dimensão, na casa do meu Pai, e poderão receber a nossa homenagem, as nossas flores mentais, o que a gente quiser mandar para eles, de carinho, de saudade, de amor. Nós podemos fazer isso simplesmente com uma prece, né? E nós queremos, né, um grande abraço de sua família para o nosso irmão Orlando Vicente e Kay de Albuquerque, que ele faria aniversário no dia 18 de julho, e o falecimento ele vai fazer um ano, né, que ele desencarnou. A sua esposa aqui presente, a sua família, mandando aquele abraço cheio de saudade, mas com certeza a torcida para que ele no plano espiritual esteja muito bem, que ele seja iluminado e abençoado, né? Um irmão que morador aqui do bairro, o pessoal conhecia ele como Francisco, o baixinho, né? Que ele seja abençoado, seja bem recebido no plano espiritual. Muita luz para esse nosso irmãozinho, né? O nosso irmão Ícaro, que a gente tem sempre pedido por ele, Ícaro Antônio de Andrade Passos, amanhã ele faz 15 dias que desencarnou, o irmão com certeza bem recebido no plano espiritual, né? E também o nosso irmão Saíde Molinari, também receba esse carinho, essa força espiritual. E a nossa irmã Sônia, né, que morava aqui na Cruz de Souza, que ela seja também muito bem recebida no plano espiritual. E todos aqueles nomes que estão na caixinha de prece, estão no nosso coração, na nossa mente. Não há distância, não há barreira. Essa energia amorosa, com certeza, vai chegar a todos esses corações. E também a tantos irmãos desencarnados aqui presentes, muitas companhias espirituais aqui presentes, escutando junto com a gente essa palestra, ficando atento. Então vamos mandar muita energia boa para essa turma toda que está aí também, né? E pedindo: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores, mas não deixeis cair em tentação, livrai de todo mal, que assim seja. Oração profunda, importante para a nossa vida. Jesus nos deixou essa oração assim, como um foco de luz na nossa caminhada. Mestre amado, querido irmão, que nos dá essa oportunidade de estarmos aqui na Terra, esse planeta que o Senhor construiu com tanto carinho para nos receber, a nossa eterna gratidão. E pedir que a tua luz, a tua bondade, a tua misericórdia
esteja junto de nós e para as nossas companhias espirituais também. Muita luz, muita paz. Graças a Deus. Continuando nessa energia tão bonita, tão suave que temos aqui, nós queremos dividir essa energia com a nossa comunidade, aonde essa energia da nossa casa puder se estender, que ela vá lá e faça esse trabalho de limpeza, de harmonização na nossa casa, né? Nos endereços que nós colocamos na caixinha de radiação, na nossa comunidade, o nosso Rio de Janeiro, o nosso Brasil, a nossa terra, escola querida, vai uma gota de luz nesse oceano da terra, do Deus, luz e verdade, dessa casa aqui, que nós estamos juntos, formando essa energia de paz, de harmonia, que siga em frente, que vai abençoando, né? Por onde passar, com muito amor, com muito carinho, né? E também, Pai, queremos pedir o que o nosso irmão Mateus falou hoje, retrata muito a nossa saúde mental. E, como já foi dito, é muito importante focarmos nisso. Nós nos preocupamos muito com a vida material, com a roupa, com a casa, tal, com a formação, né? O estudo, né? Importante na terra, mas esquecemos muitas das vezes os valores espirituais, de cuidar da nossa mente, do nosso coração, daquilo que estamos pensando, daquilo que estamos falando, como estamos gerando isso dentro de nós. É a nossa saúde mental que interfere na nossa saúde física. Então pedimos, nesse momento, a Bezerra de Menezes, a nossa irmã Sheila, aos amigos espirituais da área médica desta casa, que possa nesse momento derramar o seu amor, manipulando as energias nesse laboratório do infinito, que é lindo, maravilhoso, orquestrado por Deus, por Jesus, que possa ser derramado sobre todos nós nesse momento, essa energia salutar, de paz, de harmonia. Derrame a sua luz sobre todos os nomes que nós colocamos na caixinha de visita médica. Esses irmãos sejam protegidos, orientados na sua saúde, no bem. Que Deus possa abençoar a todos. Quero pedir pela nossa irmã Cléia, mãe do André, de Paula, de Fernanda, que foi operada já no Souza Guiar, já teve alta, parece. Teve alta hoje. Que a recuperação dela seja maravilhosa, né? Pedir pela minha irmã Sônia Raposo, que já está em casa, se recuperando, mas ela vai ter que ter muita paciência de ficar quietinha durante 2 meses. Que Jesus possa abençoar ela, né? E todos nós que aqui estamos, queremos pedir, vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que eu estive só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir.
que as águas do ambiente sejam fluidificadas. E eu quero pedir por todos os corações aqui sofridos, de saudade, nas suas dores mais profundas, que Bezerra de Menezes, essa falange médica do espaço, possa ajudar. E também quero pedir para um grupo de espíritos aqui no plano espiritual sofredor, que carrega dentro do seu coração muitas dores, muita tristeza, muitas mágoas, que Jesus possa nesse momento abraçar cada um de vocês e trazer muita paz, dando a oportunidade de vocês recomeçar a vida. A vida continua. Vocês são espíritos eternos. Parem de sofrer. Aceita a ajuda que hoje chega nesta casa para socorrer a todos vocês. Vocês que estão no plano espiritual, muitas vezes acompanhando os irmãos encarnados, praticando essa ação que não é boa nem para eles nem para vocês. Que nessa noite deixe a luz de Jesus brilhar em seus corações, aliviar essas dores que vêm às vezes de séculos, mas que nesse momento Jesus renasça em seus corações, como noite de Natal, e os ajude a caminhar melhor. Brilhe a luz de vocês. Vocês merecem ser felizes. Parem de se torturar e sigam esse caminho da luz, apontado por essa equipe amorosa que está orientando vocês. Vou orar por esses irmãos agora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace, assim seja. Mãe Santíssima, receba esses queridos em seu coração, aliviando as suas dores, dando a oportunidade deles crescerem e serem felizes. Que Deus abençoe a todos. Graças a Deus. Bom, meus irmãos, feitas as orações, muita gratidão a Deus, um trabalho muito bonito, né? Muita luz, coisa boa. Então vamos agora finalizar com o nosso passe, né? O passe ainda coletivo, mas de grande alcance. Vamos lá. Senhor, tua luz traz imensa paz, tu és a verdade, o caminho, porto seguro das aflições, amparo ao sofredor. Suave é o jugo do teu amor, ó bondoso Senhor. Suave é o jugo do teu amor, ó bondoso Senhor. Que essa energia bonita possa dar mais um brilho, mais um polimento da nossa alma, tanta coisa boa que nós recebemos hoje, mas que possamos lá fora, quando chegar na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, manter essa postura de equilíbrio, de oração, para que possamos caminhar na terra com mais tranquilidade. Obrigado a todos os amigos espirituais, aos nossos anjos da guarda. Que Deus abençoe a nossa terra escola querida,
ao nosso Brasil, ao nosso Rio de Janeiro, a nossa comunidade, os nossos lares, que possamos sair daqui hoje mais leves, felizes, conscientes, e chegarmos em casa com toda a proteção espiritual, com tranquilidade, né? Obrigado a cada um de vocês pela presença. Vocês ajudaram a formar essa energia nesta casa. Vocês todos são trabalhadores de Jesus. Então, é uma gratidão muito grande a Deus, né? Lembrando a cada um de vocês, primeiro agradecer mais uma vez por aqueles que nos ajudaram na nossa festinha junina. Julina foi muito legal, muito, né, produtiva. E que Deus abençoe vocês, que vocês continuem os estudos, né, várias oportunidades de estudar. E ainda temos a nossa operação espiritual no primeiro sábado de agosto. Quem quiser fazer a inscrição para a operação, que está sendo presencial ou à distância, a pessoa escolhe. É só fazer na secretaria com o nosso irmão Gleison, né, quem estiver lá. Ok? Qualquer dúvida, a gente está à disposição. Um abraço a todos, tem a aguinha fluidificada lá fora e até a próxima, se Deus quiser.